lá o vídeo, tá certo? E esse aqui também vai estar, já está sendo gravado agora, por exemplo, iniciou a gravação, tá? Então, já vai ficar disponível. Então, pessoal, eu sou o Marcelo de Lima Lopes, sou professor da Secretaria de Estado de Educação, SEDUC, certo? Estarei sendo mediador desse mini curso de hoje. O professor Hamilton é quem vai estar ministrando para vocês, certo? Professor Hamilton Cunha de Carvalho. Lendo um pouco aqui do histórico dele, do currículo Lattes, ele possui graduação em licenciatura plena em matemática pela Universidade Federal do Pará, concluiu em 2000. Tem especialização em educação matemática pela Universidade do Estado do Pará, concluído em 2002. Fez mestrado em educação em ciência e matemática pela Universidade Federal do Pará, 2005. E atualmente está cursando doutorado, educação em ciência e matemática do programa REAMAKE, ou REAMEC, não sei exatamente a pronúncia, mas depois ele pode corrigir. REAMEC, pronto. Desde maio de 2013 é professor concursado na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, integrando o Instituto de Ciências da Educação, o ICED. Atua como vice-coordenador do Laboratório de Aplicações Matemáticas, o LAPMAT, que é justamente quem está organizando esse mini curso, esse evento dos 10 anos do LAPMAT, certo? Vinculado ao Programa de Ciências Exatas, PCE, assim como coordena e participa de projetos de extensão e de pesquisa na área de educação matemática, certo? Então, nesse momento, o professor Hamilton está com a palavra. Muito obrigado, professor Marcelo, pelas apresentações. A gente teve muito zelo em fazer esse curso, porque esse mini curso eu pensei em fazê-lo para receber os nossos calouros e aqueles que estão entrando na licenciatura integrada em matemática e física. Sei que tem alguns colegas, professores que já estão atuando nas escolas públicas e a gente vai falar um pouquinho a respeito dele. Então, assim, a gente fez, esse é o mini curso que tenta, pensei assim, tentar suprir um pouco essa falta de contato que nós tivemos nesse ano pandêmico, né? Não é muita gente fala que é um ano para esquecer, e eu acho que é um ano para a gente lembrar, mas lembrar de maneira mais reflexiva, né? Porque nós fomos privados de uma coisa que nós, professores, sentimos muita falta, né? Que é o contato direto com o aluno, com o quadro, com a sala de aula, com os nossos alunos. Então, esse é um ano para a gente ver o quanto a educação em si teve que se modificar, e eu acho que algumas modificações vão ser irreversíveis. Tá? Então, obrigado a todos que estão aqui, obrigado por terem escolhido o curso, a gente espera que a gente contribua um pouquinho. A gente vai fazer o estratagema, né? Eu vou apresentar aquilo que eu acho que sejam números especiais, né? Porque eles são especiais, porque eu escolhi. A gente selecionou alguns números aqui, mas existem vários outros, inclusive a gente vai falar um pouquinho a respeito desses números, outros que poderiam estar aqui, outros que vocês poderiam ter escolhido também, né? O meu número especial não é esse, meu número especial esse é o número do Mário, pronto. Né? Então vamos estudar o número do Mário, qual é a possibilidade que tem o número do Mário. Então eu escolhi alguns para a gente mais falar sobre matemática do que propriamente sobre esses números em si. Tá? Então vamos dar início. Se me permite, se eu não gostaria de ativar sua câmera, só para que possam vê-lo melhor. Eu estou ativado. Para mim não está aparecendo. Está aparecendo só a sua imagem. Eu vou ter que tirar um pouquinho aqui. Vim para cá. Não é isso? Tá ativa realmente. Dá para ver por aí. Não sei se os outros estavam vendo. Estavam vendo? Ativei, estou aqui. Deixa eu voltar à apresentação, posso? Fique à vontade, fique à vontade. Se não aparecer, não tem problema, não. Estão aparecendo agora? Está vendo para mim. Porque são dois professores. Não, eu estou vendo os dois, mas para mim os dois estão com a mesma imagem, imagem estática. Mas não tem problema não, fique à vontade, continue. Era só para... Eu pensei que eu ia... Passei não, até...
Passei até um perfume novo. Pois é. Ó, alguns estão dizendo que não está vendo, alguns disseram que estavam vendo, mas tudo bem, não tem problema não. E eu vi que Tá na bom. sua câmera, quando você compartilhou lá no cantinho, apareceu que você estava se vendo realmente, mas para gente, ou para alguns, não está aparecendo. Mas continue, fique à vontade. Tá bom. Vamos continuar aqui, né? Essa foto aqui é uma foto. É uma foto antiga? É, né? Mas, enfim, né? Depois de uma certa idade, esse é o recurso que a gente utiliza muito, né? O professor Marcelo já fez as devidas apresentações, né? Sou professor lá da UFOPA, eu digo colaborador não mais, digo colaborador do LAPMAT, não mais vice-coordenador, porque eu estou de licença para o doutorado, né? Doutorado lá na REAMEC, e sou praticante de vários esportes, né? Como pizza, X-Bacon, e esse último aqui eu pratico todos os domingos, né? Esse aí eu sou mais abnegado, né? Então, esse é um pouquinho da nossa apresentação. E aí a gente vai, já que nós falamos de pizza, de X-Bacon e de churrasco, esse é o nosso menu para hoje, né? A gente vai, a nossa visita pelos números especiais vai passar por esses 8 aqui, né? Números usuais, números de Fibonacci, ou Fibonacci, né, como queiram, né, com aquele sotaque italiano, o número de ouro, velho conhecido nosso, mas a gente vai dar uma outra abordagem para esse número de ouro aí, vocês vão ver, tá? Números metálicos, sim, tem esse aí, né? Número plástico, também tem, né? Números perfeitos, números amigáveis e outros números legais aí que a gente separou para todo mundo, né? Então vamos iniciar. Bom, quando esse ícone aparecer durante a nossa apresentação, anota, né, com um papelzinho, com caneta, é um trecho que é uma questão para posterior aprofundamento ou para fazer atividades adicionais, né? Quando aparecer esse caderninho com esse lápisinho aí, você já sabe que é para anotar, para dar uma aprofundada em algum item, porque nós temos um tempo limitado desse mini curso, né? E se a gente for aprofundar tudo que tem para saber sobre esses números que eu escolhi para estar aqui, talvez o nosso tempo não seja suficiente para fazer isso, tá? E se vocês quiserem interromper ao longo da nossa estrada, é só fazer um textozinho para o professor Marcelo me para aqui, a gente conversa um pouquinho, né? Mas no final desse mini curso vai ter um tempo para isso, né? É só se alguma coisa realmente não ficou muito clara, e se não ficou muito clara, faça que nem um professor Olívio aqui, né? Dá uma olhadinha nesse quadrinho. Essa é a nossa ferramenta principal, né? O Google, né? É porque é muita coisa que a gente tem que tratar e eu fiz questão de, né? Algumas coisas a gente vai dar um aprofundamento aqui, outras eu acho que a gente vai ter que ou fazer um outro mini curso, ou a gente tomar a vacina e ir para a sala de aula e trabalhar bastante sobre esses números. Tudo bem? Bom, vamos começar. Números usuais. Quem são aqueles números usuais? A gente vai fazer um rápido flashback sobre aqueles números que a gente adorou aprender lá na escola, né? Lá com a professora Raimundinha, né? Ela trabalhou com álgebra, com número, com potência, com radiciação, etc e tal, tudo aquilo. Então a gente vai dar uma revisada lá naqueles números que a gente aprendeu, que eu chamei de números usuais, mas na realidade são conjuntos, né? O primeiro conjunto deles são o número de números naturais, né? Tem a definição legal que eu estou colocando e uma outra definição que a gente vai ver já já. Definição legal. São os números onde é possível estabelecer uma relação bionívoca com os objetos, né? 1, 2, 3, é aquela coisa, né? 1, 2, 3, que você vai estabelecendo uma relação dos objetos com os dedos da sua mão, como faziam os primitivos, né? O conjunto dos números naturais, ele tem um pequeno porém, né? Alguns adotam como zero sendo o primeiro número natural e outros adotam como sendo o primeiro número natural. Isso é uma questão de escolha, tá?
adotar o zero como primeiro número natural, ele é importante quando você está trabalhando com álgebra, porque aí você ganha mais uma propriedade, mais uma conta, ou seja, você amplia os seus horizontes. Quando você está trabalhando com geometria, adotar zero como número natural, talvez não seja muito bom, né? Porque aí você começa a entrar em certos becos sem saída lá na geometria. Então, a questão de zero começar o número natural ou não, isso nem os matemáticos, eles têm consenso. Depende muito daquilo que você estiver trabalhando, tá? A outra definição, né? A outra definição é os axiomas de Peano. Né? Esses axiomas de Peano são todo número natural tem um único sucessor, números naturais diferentes têm sucessores diferentes, ou seja, você vai criando todo um conjunto de axiomas, lembrando, axiomas são verdades que são verdades sem precisar ser provadas, tá bom? Um axioma muito importante é o todo é maior que uma parte. É preciso provar que isso não, você aceita isso como verdade. Se você aceita isso como verdade, você bomba diz que isso é um axioma. Esses axiomas, eles são a base para a construção dos números reais. Aqui na universidade, lá na pós-graduação, você vai trabalhar os números reais como se fosse um corpo munido de certas propriedades e certas operações. Mas aqui nesse mini curso, a gente não precisa ser tão formal assim. Basta saber que os números naturais são aqueles que você estabelece uma correspondência bionívoca com os números, etc. E está tudo ótimo, ok? Então, assim, é claro que se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo e estivéssemos em outra condição, a gente iria aprofundar essa questão de corpo, como é número natural e tal, mas por enquanto a gente vai ficar com as definições lá da tia Raimundinha, tá bom? Primeira anotação, né? Qual seria o último dos axiomas de Peano chamado de axioma da indução? Ele serve para muita coisa boa em matemática. Muita coisa mesmo, nesse último axioma de Peano, né? Se você quiser dar uma olhadinha para que ele serve realmente, você vai ver que muito daquilo que a gente constrói em matemática, principalmente aritmética, vem dele, tá bom? Bom, e aí a gente vai continuando com os outros números, né? Quem são os números inteiros? São aqueles que têm o seu inverso, né? O 1 menos 1, 2, os seus opostos, né, no outro lado, né? Ou seja, o conjunto dos números naturais estão contidos dentro dos conjuntos dos números inteiros. É interessante notar, né, que até a Revolução Francesa, toda a ciência ela não gostava muito de trabalhar com número negativo. Alguns até a negavam, né? Mas foi com o advento dos bancos, né? Com o advento da economia, né? Depois, com o iluminismo, né? Após o período feudal, então as pessoas começaram a ter que trabalhar com números negativos, principalmente com relação a essa questão de dinheiro, né? Número positivo, o banco me deve dinheiro, número negativo, eu devo dinheiro para o banco. Então, foi meio que fundamental trabalhar com os números negativos. Os racionais. Bem, e aí já começa a ficar bem legal isso, né? A definição legal é que todos aqueles que podem ser colocados na forma de fração. Lembrando que fração é a razão de um inteiro em cima, traço fracionário, um inteiro embaixo. Porque existem razões que não são frações, mas isso é uma outra história. Então, todo inteiro que pode ser colocado dessa forma A sobre B, com um inteiro em cima e com outro inteiro embaixo, a gente diz que é racional. Ok? Se você colocar esses números numa reta, né? 1 e 2, aqueles números que estão entre eles, a maioria deles é racional, né? Que são o 0,5, ou o meio, ou 3 sobre 4, enfim. Tem uma infinidade de números racionais que a gente pode colocar, são aqueles números no meio. E os racionais também foram muito influenciados por causa dessa questão dos bancos, né? Pensa em dinheiro. Não existe R$ 1 e depois você pula para R$ 2 e pula para R$ 3. Existem sempre aquelas quantidades intermediárias, né? Que são os racionais, aqueles que podem ser colocados na forma A sobre B. Tudo bem? Vamos anotar aí, né? O número decimal finito é um número racional, né? Por exemplo, 2,45.
Por exemplo, 11,45252. Ele é um racional? Se você responde essa, você tem condições de responder a outra. Dízimas periódicas, aquelas que possuem infinitas casas decimais, podem ser consideradas integrantes dos números racionais? Por exemplo, aquele 1,25, 25, 25, 25, pontinho, 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 vai embora para o infinito. Isso é racional? 0,42, 42, 42, 42. Isso é racional? Se você respondeu essa, você mata essa charada aqui, né? Será que 0,99999 vai embora para o infinito? Isto é maior que 1, é igual a 1 ou é menor que 1? Tá? Essas são algumas das 3 principais pegadinhas que a gente tem com os números racionais. Se você matar essas charadinhas aí, você vai entender a diferença dos racionais para os outros números. Ok? Bom, passando. Depois de anotado, estou passando rápido. Se estiver passando muito rápido, é só fazer uma, né? É só mandar uma mensagenzinha e dizer, professor, eu não anotei, pare aí. É como se nós estivéssemos dentro de uma sala de aula hoje aqui, tá bom? Bom, vou passando. Passou aqui, tá? Vamos agora aos números irracionais. A definição legal são aqueles cuja parte decimal é infinita e não periódica, né? Bom, esse é um dos números irracionais mais famosos aí, o π, né? Que a gente geralmente consegue pela divisão do comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro, né? C sobre D. Aí você tem o valor de π. Mas para nós, o interessante dos números irracionais é que a gente tenha na cabeça em que eles basta que ele seja um decimal com infinitas, um número com infinitas casas decimais e que elas não tenham um período, que elas não se repitam. Aí a gente vai ter um irracional. Porque o irracional, ele é bem mais profundo que isso. Inclusive, formalizar o conceito do número irracional, ele é um dos pilares da matemática do século XVIII para o século XIX. Muita gente boa errou esse conceito, inclusive o Jorge Canto, um matemático excepcional. A gente fica até meio aliviado, né? Se um cara como Jorge Canto conseguiu errar a definição sobre números irracionais, então a gente está meio que perdoado, né? Mas, enfim, para nós, por hora, basta que a gente saiba que são um número com infinito, com a parte decimal infinita e não periódica, tá? Porque o próximo agrega todo mundo. Agrega os racionais e agrega os irracionais. Definição legal são os números resultantes da união dos racionais e dos irracionais. É claro que essa é a definição legal, mas muita água passou por baixo dessa ponte para poder a gente chegar numa definição como essa. Os reais estão saindo da união desses dois conjuntos, mas os reais podem sair pelos cortes de Dedekind, pela construção de cantos, ou seja, você expande as sequências você usa as sequências de Cauchy, e por expansões decimais. Ou seja, existem várias maneiras de você parir o conjunto dos números reais. Mas essas questões por hora não caberão aqui, porque talvez ao longo do todo o curso da licenciatura em matemática você vai vendo como é que a gente constrói os números reais. Para nós, para esses números especiais, basta que a gente fique com a definição legal, né? Que é os números racionais junto com os números irracionais. Tudo bem? Bem, anote o que são os números complexos. Porque, para nós, os reais vão ser os suficientes para esse nosso mini curso. Mas existe um conjunto mais abrangente, existe um conjunto maior, que são os números complexos. Só que o conjunto dos números complexos, ele é mais abrangente que o conjunto dos números reais, mas ele perde uma coisa importantíssima que os reais têm. O que você vai descobrir?
Tá bom? Bom, vamos ao primeiro número especial, vamos aos números de Fibonacci, né? Toda vez que a gente fala sobre os números de Fibonacci, a gente conta aquela historinha do coelho, né? Aquela historinha do coelho para exemplificar como são os números de Fibonacci. Para quem trabalha com criação de coelho, sabe que essa construção é inútil. Mas vamos lá, né? Ela está tão divulgada na literatura que seria até um crime da minha parte não colocar ela aqui, né? Vejam só. O lance é o seguinte: a cada 2 meses, um casal de coelho gera um novo casal. Ou seja, a cada 2 meses, um casal fica fértil e ele gera um novo casal. Bem aqui, ó. Bem aqui, opa, estamos vendo o mouse, sim. Bem aqui, no mês 0, nós temos 0 casais, né? Ganhamos esse casal aqui, né? Após 2 meses, esse casal aqui gera um novo casal. Então, aí passam a ser 2 casais. Esse casal, no mês seguinte, ele já está fértil, né? Porque ele só precisa de 2 meses. No mês seguinte, ele já pare um outro casal. E esse aqui ainda vai demorar 2 meses, esse casal em verde, vai demorar 2 meses até parir o casal em amarelo aqui, ó. A partir desse momento, o casal em verde já está apto a todo mês prosseguir. E aí você vai juntando esses casais de coelhos e você vai obtendo esses números bem aqui, ó. Entendeu? Bem, é um pouquinho complicado e existe uma explicação um pouquinho maior a respeito disso, né? Mas o que você tem que ter em mente é isto aqui. Esses camaradas aqui, esses números, são os números de Fibonacci, né? Alguns adotam esse, outros não adotam, né? O 0 pode ser o início do número de Fibonacci ou não. Vamos alguns momentos a gente vai colocar o 0 na jogada, em outros momentos a gente vai não colocar eles aqui. Mas esses que estão apontados aí são os números de Fibonacci. Pô, mas você pergunta, precisa de uma história de coelho para que a gente possa falar sobre número de Fibonacci? Bom, na realidade a gente pode construir de outra maneira, né? Veja, se a gente começar com um quadrado, né, podemos construir de uma forma geométrica, né? Teve uma historinha do coelho, agora vamos construir esses mesmos números de uma forma geométrica. A gente coloca. Opa, cadê a minha. Achei o meu mouse. A gente começa com um quadrado de lado 1 e do lado dele coloca um outro quadrado de lado 1. Vejam que esses dois aqui, ó, formaram um lado e a gente pode construir um outro quadrado. Só que agora esse quadrado vai ter lado 2. Esse quadrado de lado 2, junto com esse quadrado de lado 1, me permitem construir um outro quadrado de lado 3 aqui, ó. Esse quadrado de lado 3, junto com esses dois quadrados de lado 1, me permitem construir um outro quadrado de lado 5. Este lado do quadrado de lado 5, junto com esse de lado 1, e junto com esse de lado 2, me permitem construir um outro quadrado de lado 8. E assim a gente continua com essa patifaria infinitamente. Veja, 2, 3, 5, 8, 13, que são aqueles mesmos números, né? Vejam que se a gente puder, a gente pode fazer com que essa construção se estenda infinitamente, né? Que é o que a gente vê aí na animação. Na realidade, a gente chama o conjunto dos números de Fibonacci como 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 e assim por diante, né? Porque se nós formos construir os outros triângulos, a gente constrói isso aí infinitamente. Vimos uma maneira da historinha do coelho, que é inútil para a criação de coelho. Vimos uma construção geométrica e agora vamos a uma construção algébrica desses números de Fibonacci, que é uma regra muito simples. Cada termo a partir do terceiro é obtido através da soma dos outros dois imediatamente anteriores. Veja, o 5. O 5, na realidade, é a soma do 3 com 2, os dois imediatamente anteriores a ele. O 13, por exemplo, o 13 aqui, o 13 é a soma do 8 com 5, ou seja, os dois imediatamente anteriores. Ou seja, a gente tem a regrinha do coelho, tem a regrinha dos quadrados
E tem essa regrinha aqui simples que a gente pode traduzir ela como uma recorrência. O f de 0 é 0, o primeiro número de Fibonacci é 1, e a partir daí, ó, que é uma relação de recorrência, cada f de n é igual ao anterior, ou seja, o f de n menos 1, mais o anterior a esse, ou seja, o f de n menos 2. Essa aqui é a condição inicial, essa aqui é a relação de recorrência. Ou seja, existem 4 formas da gente ver, da gente fazer brotar os números de Fibonacci. Pelos coelhos, por aquela construção geométrica, por essa regrinha aqui, cada termo a partir do terceiro, ou por essa definição que a gente chama de relação de recorrência. É um negócio muito interessante que a gente vai abordar ao longo do curso de matemática e física que vocês estão fazendo. Bom? Bom, e existe muita onda a respeito desses números de Fibonacci. Onde é que esses números de Fibonacci estão inseridos? Bom, esses números de Fibonacci são, às vezes, colocados dentro do olho do furacão, dentro de um caramujo aqui, dentro do número das espirais que formam os capítulos de algumas flores. É bom a gente ter cuidado com isso, né? Existe um ditado na estatística que diz que os números sob tortura falam qualquer coisa. Então, assim, já foi provado por A mais B que o Nautilus, que é essa concha aqui, ela não cresce em função dos números de Fibonacci. Não cresce. Isso aqui é uma expansão logarítmica aqui, isso é uma espiral logarítmica aqui, ó. Existe muita gente colocando essa construção dos números de Fibonacci, aquela construção geométrica dos quadrados, com aquela espiral bonitinha e tal, dentro do olho de um furacão. E faz essa alusão para galáxias também. Bom, é preciso deixar bem claro que uma coisa, em ciência, 2 coisas são parecidas, não significa que elas são iguais. Quando você trabalha com furacões, os furacões são formados por causas diferentes, por pressão atmosférica, incidência do Sol, né, velocidade dos ventos, etc, etc e tal. Na formação de galáxias, a única força que entra ali é a força da gravidade. Tá? Então, é por isso que é bom ter cuidado quando você coloca esses números dentro, mas existe uma aplicação viável, né? No capítulo de Margaridas, né? O capítulo é aquela coisa onde guarda as sementes, né? Existem determinados tipos de flores que exibem o número de Fibonacci, né? Mas existe muita história a respeito da inserção desses números em alguns fenômenos naturais, e é bom, é por isso que eu coloquei essa taxa, cuidado, né? Dentro da matemática, perfeitamente, as regras são muito boas, né? Mas quando você começa a aplicar na realidade, aí alguma coisinha começa a escapar aí, né? É bom ter cuidado com isso. Bom, como podemos encontrar os números de Fibonacci no triângulo de Pascal? Né? Tem aquele triângulozinho de Pascal bem safadinho que a gente construiu lá no 2º ano do ensino médio e tal. Pois é, né? Os números de Fibonacci aparecem por ali. Como a gente encontra? Tem muita coisa que aparece naquele triângulo de Pascal, né? A gente vai falar mais dele a respeito adiante, né? Mas como é que a gente consegue encontrar os números de Fibonacci lá? Bom, vamos ao número de ouro, né? O número de ouro é uma daquelas lendas que ocorrem na matemática, né? Mas matematicamente ele tem propriedades bem interessantes. Eu digo lendas, no final dessa explicação sobre o número de ouro, eu vou falar uma coisinha da minha experiência enquanto professor que serviu para a vida toda, né? Bom, primeiro vamos falar de proporção áurea. O que é uma proporção áurea? Bom, vamos pegar um segmento qualquer. Para facilitar esse segmento, ele podia ser de qualquer tamanho. Mas para facilitar a nossa continha, a gente vai pegar esse segmento como se ele tivesse uma unidade de tamanho. Mas a proporção áurea, do jeito que a gente faz aqui, o segmento poderia ter qualquer tamanho. Só estamos usando o tamanho 1 para facilitar nossas continhas, né? A gente marca um ponto X neste segmento.
Só que esse ponto X não é em qualquer lugar. A gente vai já ver em que posição esse X tem que estar. Se a gente marca um ponto X nesse segmento, e a gente chama esse segmento mais à esquerda de X minúsculo, esse outro segmento à direita vai ser 1 menos X. Tudo bem? E aqui que vem a grande jogada. Esse X, ele tem que ser marcado em um ponto de tal forma que esse segmentozão grande aqui, sobre esse aqui, seja igual a este segmento aqui sobre esse segmento. Esse é o local onde o X tem que ser marcado. O local onde X tem que ser marcado é o local onde vale esta igualdade aqui, ó. Por isso que a gente não pode colocar nem muito para cá, nem muito para cá. A gente tem que colocar num ponto em que essa igualdade seja mantida. E aí, lembrando lá da professora Raimundinha, a gente multiplica meio pelos extremos, etc e tal, e chega nessa equação do segundo grau, que aí a gente resolve lá para aquela fórmula bonita, né, da fórmula de Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara que, fazendo a continha, tem duas raízes, uma positiva, outra negativa. Vamos ficar apenas com a raiz positiva, que é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Bingo! Esse é o número de ouro. 1 mais raiz de 5 sobre 2. Se a gente fizer uma aproximação de quanto seria a raiz de 5, a raiz de 5, e fazendo as continhas, somando com 1 e dividindo por 2, nós chegaremos ao número 1,61803, e aí a gente representa o número de ouro por φ, letra grega φ. É um número irracional, né? Lembra? O número irracional é aquele númerozinho, né, que possui infinitas casas decimais e elas não têm um período definido. Ok? Esse é o nosso número de ouro. Veja que a gente tirou o número de ouro de uma proporção áurea, de uma expressão que culminou em uma equação no segundo grau, onde uma das raízes é o nosso número de ouro. Essa é uma das maneiras da gente achar o número de ouro. Existem outras maneiras da gente encontrar o φ, né? Como é que a gente poderia encontrar esse φ? Através dessa expansão aqui, ó. Raiz de 1 mais raiz de 1 mais raiz de 1 mais raiz de 2. Isto é igual a φ também. Faça essas continhas você mesmo. Uma dica: eleva os dois membros ao quadrado que você encontra esse valor de φ aí. Ok? Essa expansão também gera φ. Ok? Quando você expande essa fração aí até o infinito, 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre 1, também você encontra φ. Dado um pentágono, esse pentágono tem lado igual a 1. Você traça todas as diagonais aí, forma esse pentagrama. Aí você coloca uma vela em cada ponta da estrela, e aí já pode fazer o trabalho para voltar a pessoa amada. Não, isso não tem nada a ver, tá? Você traça as diagonais de um pentágono regular, e aí nós temos um pentagrama. Vejam que essa diagonal aqui, ó, se o pentágono for regular e o lado for igual a 1, bingo, essa diagonal tem tamanho igual a φ. E aí você faz as continhas lá e vê por que tem tamanho igual a φ. Tá bom? E qual é a relação entre φ, o número de ouro, e os números de Fibonacci? Lembrando, os números de Fibonacci são esses aí, ó, 0, 1, 1, 2, 3 e assim por diante. Vamos mostrar uma tabelinha aqui, ó. Quando a gente pega o quinto número de Fibonacci e divide por 4, nós temos 5 sobre 3, que é 1,66666, assim por diante. Aí a gente pega o sexto e divide pelo quinto. O sétimo divide pelo sexto. O oitavo divide pelo sétimo. E a gente vai dividindo um pelo seu imediatamente anterior. E vai fazendo essa sacanagem até f de n sobre f de n menos 1. Se nós fizermos n tender ao infinito, bingo, isso vai tender a φ também. Isso vai tender ao número de ouro, isso vai tender a 1618034 e assim por diante.
ok? É que na matemática existem várias maneiras da gente achar esse número de ouro. Ele aparece em várias maneiras, né? De várias maneiras, né? Só que existem alguns equívocos na aplicação do número de ouro. O primeiro equívoco na aplicação do número de ouro é associar φ à estética, né? Associar a beleza, né? Opa, esse aí não, né? Esse último aí, né? Só para o da esquerda não sou eu, tá? Porque de vez em quando as pessoas me confundem com esse da esquerda aí, tá? Então, assim, eles associam o número de ouro à beleza e pegam o tamanho da cara e divide pela a distância do queixo à testa e divide pela distância do olho até a boca e pega o olho e divide aqui do lado direito, nós estamos colocando. E vão achando fio e associando isso à estética. E aí, uma das coisas que eu aprendi com uma professora lá da Bahia, no encontro que nós tivemos em São Paulo, é justamente isso, né? Se nós começarmos a associar o número de ouro à beleza, será que a gente não está reforçando alguns tipos de preconceito e associando esse número a uma visão mais caucasiana, mais europeia, né? E dizendo que isso e perpetuando um determinado preconceito e usando a matemática para perpetuar isso? Bom, é uma questão a ser tratada, ok? Achar que os gregos usaram para construir o Partenon. Né? Muita gente coloca o número de ouro e associa ele. Bom, eu tenho certeza que na época da Grécia, o número de ouro não era tão difundido como é hoje. Então, eles não usaram, né? Apesar de alguns designers usar esse padrão para construir determinadas campanhas, determinados cartazes, determinados logotipos. Mas essa é uma possibilidade de você fazer. Isso não significa que isso é harmônico, essa é a regra que tem que ser feita, ok? E aí, para finalizar esses mitos do número de ouro, eu vou ler uma partezinha do George Makolsky, matemático americano. Geralmente, suas propriedades matemáticas são enunciadas corretamente, mas muito do que é apresentado sobre ele em artes, arquitetura, literatura e estética é falso ou seriamente enganador. Infelizmente, essas afirmações sobre o número de ouro alcançaram o status de senso comum e são amplamente repetidas. Mesmo livros escolares fazem afirmações incorretas sobre o número de ouro, muitos dos quais são simplesmente repetições dos mesmos erros por diferentes autores. Então, assim, quando você trata com o número de ouro dentro da matemática, com as propriedades, as formas, com os pentágonos, etc. e tal, com as expansões numéricas, ok. O problema ocorre quando você quer extrapolar a matemática, né? Quando você quer associar o número de ouro a fenômenos naturais. Então, é bom ter bastante cuidado com isso, porque para associar uma coisa a um fenômeno natural é preciso de muito mais do que o número de ouro. Existem muito mais variáveis envolvidas aí. Bom? Pessoal, bora fazer uma brincadeira aqui. Ó. Seja um triângulo equilátero escrito em uma circunferência. Tá aqui, ó. Colocamos um triângulo dentro de uma circunferência. Triângulo equilátero inscrito dentro de uma circunferência. Seja o segmento AC passando por B, onde A e B são pontos médios do triângulo. É isso aqui, gente. A gente marca o ponto A e marca o ponto B, que é médio desse lado aqui do triângulo. Aí a gente vai, segmento aqui, B, até passar e tocar aqui na circunferência onde marca o ponto C. Tudo bem? A medida AB sobre BC é igual ao número de ouro? Essa é uma questão que eu vou deixar para vocês brincarem aí e ver se realmente é o número de ouro ou não. Será que é? Né? Dentro da matemática, então é possível, né? Se fosse no Paternon, já, opa, aí talvez não fosse, né? Não fosse bem o caso. Mas, enfim, vai ficar aí para vocês verem e a gente vai passar para o próximo número, né? Os números metálicos, né?
Bom, não são aqueles produzidos pelo Homem de Ferro, né? Os números metálicos. Né? Então a gente vai ver, assim como a gente descobriu as várias maneiras que a gente pode topar com o número de ouro, vamos ver as várias maneiras que a gente pode topar com esse número metálico aí. Como encontrar esses números metálicos? Bom, a definição é essa, né? São as soluções positivas da equação x² menos bx menos c igual a zero, onde b e c pertencem aos naturais. Nossa, né? Deu a definição, esclareceu tudo. É claro que não, né? Vamos entender o que significa essa definição dos números metálicos aí, tá? Vamos fazer b igual a 3 e c igual a 1. Se a gente faz b igual a 3 e c igual a 1, a gente consegue a seguinte equação. X² menos 3x menos 1 igual a zero. E aí, usando o velho conhecido nossa fórmula de Bhaskara, nós chegamos à raiz positiva. X igual a 3 mais raiz de 13 sobre 2. Esse é o chamado número de bronze. É a raiz positiva da equação x² menos 3x menos 1 igual a zero. Ok? Mas isso é quando b igual a 3 e quando c igual a 1. E se nós fizermos b igual a 2 e c igual a 1? A equação passa a ser x² menos 2x menos 1 igual a zero. E recorrendo novamente ao nosso camarada Bhaskara lá, a gente chega em x igual a 1 mais raiz de 2. A raiz positiva, né? A gente descarta a raiz negativa, fica com a raiz positiva, então esse é o chamado número de prata. E se nós fizermos b igual a 1 e c igual a 1, teremos a equação x² menos x menos 1 igual a zero. Ora, essa equação a gente já sabe, né? A gente já viu essa equação de outros carnavais, né? Essa equação produz a raiz positiva 1 mais raiz de 5 sobre 2, que é o número de ouro. Então, se a gente pegar aquela equação e variar b e c com números inteiros, a gente chega aos números de prata, número de bronze e número de ouro. Ok? Bom, vamos ao pódio, né? Em primeiro lugar, nós temos 1 mais raiz de 5 sobre 2, que é esse cara aqui. Em segundo lugar, o número de prata, nós temos 2 mais raiz de 2, que é 3,41, 42, 13, todos irracionais. E em terceiro lugar, nós chegamos a este número 3 mais raiz de 13 sobre 2, que é 0,41602 e assim por diante. Tá aí, está formado o nosso pódio, número de ouro, número de prata e número de bronze. Tá? Vejam que todos foram paridos da mesma equação, né? x² menos bx menos c igual a zero. A pergunta que a gente faz é, poxa, eu tenho o número de prata, eu tenho o número de bronze, por que que o número de ouro é que ficou com a fama? Bom, o número de ouro é como se fosse aquele seu irmão, que é médico. Nas ceias de Natal, todo mundo fica paparicando ele, né? E os outros números é aquele outro, né? Que é só professor da UFOPA e ninguém liga, né? Bom, qualquer semelhança com a minha vida é mera coincidência, tá bom? Continuando aqui. Comparando os números metálicos, né? O ouro é x igual a 1 mais 1 sobre x. Ok? A gente pode dividir tudo por x e passar para o segundo lado e chegar que 1 é igual a 1 sobre x sobre 2. Ou seja, o número de ouro, que a gente vai chamar de φ1, ele excede, aqui ó, opa, cadê o mouse? O número de ouro, que a gente vai chamar de φ1, excede em uma unidade o seu inverso. O número de ouro, ele excede em uma unidade o seu inverso. E se a gente fizer a mesma palhaçada para o número de prata, o número de prata ele tem 2 do lado do x, até coloquei em vermelho lá, né? A gente pode dividir tudo por x e nós temos x igual a 2 mais 1 sobre x, ou seja, o número de prata, que aqui a gente está chamando de φ2, ele excede em 2 unidades o seu inverso.
Ora, não é preciso ser nenhum gênio para saber que o número de bronze, bem aqui, ele vai acrescentar 3 unidades a seu inverso, que é o que a gente vai fazer bem aqui. Desculpa, que o meu cérebro ele é um processador lento, né? Então de vez em quando ele vai, aí depois ele vai de novo. Isso acontece sempre, tá bom? Ou seja, o número de bronze, que a gente está chamando de Φ3 aqui, excede em 3 unidades o seu inverso. Ou seja, na realidade, nós temos uma comparação entre eles e eles, como né? Eles são bem, né? Não existe hierarquia. O que existe é que os coeficientes são diferentes e eles possuem, basicamente, algumas propriedades bem semelhantes, né? E se a gente for generalizar, mas com C igual a 1, veja, para o enésimo número metálico, x ao quadrado menos nx, a gente faz, no lugar do n, a gente colocasse 4, 5, 6, e aí fosse embora. A gente teria x igual a n mais 1 sobre x, ou seja, esse número excederia em n unidades o seu inverso. Portanto, a gente pode chegar à conclusão que o φn é igual a n mais 1 sobre φn, ou seja, generalizando para todo o número metálico. Ok, mas e aí? Se a gente quiser variar C, porque até agora a gente está variando esse camarada aqui, né? O cara que está na frente do X. A gente não está variando esse aqui. Esse aqui está ficando com C igual a 1. Mas se a gente quiser variar este cara aqui, ó, em vez de só esse, se a gente quiser variar esse aqui, como é que fica essa história? Bom, se a gente fizer B igual a 1 e C igual a 2, chegaremos ao número de cobre. Se a gente fizer B igual a 1 e C igual a 3, chegaremos ao número de níquel. E B igual a 2 e C igual a 2, chegaremos ao número de platina. Ou seja, se a gente variar esses caras, a gente consegue o número com todos os metais da tabela periódica lá, né? E a gente pode colocar o número de João, o número de fulano de tal. A gente pode dar um nome que a gente quiser para ele, né? Agora, se a comunidade acadêmica vai adotar o número ou não, aí já é outra história. Ok? Bom, aí a tabela dos números metálicos, né? Para a gente fechar aqui, né? Na primeira coluna, a gente está variando os coeficientes B e C, e aqui o número que a gente dá, ouro, prata, bronze, cobre, níquel, o número de cobre é bem pobre, né? 2. 2. 2 é um número natural? Sim. É um número racional? É um número real, mas é um número de cobre também, né? Mas é uma questão só de você achar as raízes daquela equação lá. E aí as aproximações, né? Vejam que dos números metálicos, né? O cobre é aquele que não é irracional. Se você continuar fazendo essas tabelas, você vai ver que existe uma regrinha para você conseguir um número metálico racional e existe uma regrinha para você conseguir um número metálico irracional. E aí você vai brincando tudo. Foi a matemática argentina, eu só me lembro do sobrenome dela, Spinadel, que em 94 é que ela definiu os números metálicos e a partir daí, 1994, olha, para matemática é uma coisa até mais recente. Ela definiu os números metálicos e a partir daí a brincadeira começou, tá? Bom, vamos anotar, né, para a gente ficar para fazer nossa tarefinha. Veja, A igual a 1 e A igual a 2. Se a lei de formação for A igual a 2 a N mais 1, a N menos 1 mais a N menos 2, quem seriam os elementos a N? Veja que os números de Fibonacci, eles têm uma regrinha, não é isso? Essa regrinha é parecida com aquela do Fibonacci, né? Quem seriam os AN? E mais, AN sobre a N menos 1, quanto N tendesse ao infinito? Tenderia ao número de prata? Se a gente fizesse aquela mesma brincadeira que a gente fez com os números de Fibonacci, que chegou ao número de ouro, nós fizéssemos essa mesma brincadeira aí com esses números, né? Eu coloquei A de argento,
que é prata em latim, ok? Será que isso daria o número de prata? É uma questão para ser feita. A mesma sacanagem a gente poderia fazer com o número B. B de bronze, né? Então já deu uma, né? Já deu uma dica aí, né? Se a gente fizer B1 igual a 1, B2 igual a 1, e a partir daí a gente fizer Bn igual a 3Bn menos 1, mais Bn menos 2, quais seriam esses elementos Bn? Quais seriam? E se a gente fizer Bn sobre Bn menos 1 tender ao infinito, esses caras tenderiam ao número de bronze? É aquela coisa, né? Se sim, se o número de prata, o número de bronze exibem propriedades muito semelhantes ao que a gente encontra com o número de ouro, por que que o número de ouro ele tem tanta fama e os outros números metálicos também não têm? Isso é uma coisa para ser discutida na ceia do Natal, né? Vamos aos números plásticos, né? Depois do número de ouro, nós temos os números metálicos e agora os números plásticos. Só que para chegar no número plástico, no numeroplástico, né? Eu coloquei um S aí, tá errado aí, né? Número plástico, tá? A gente vai ter que construir uma sequência de Padovan. A sequência de Padovan. Se lá no Fibonacci a gente começou com quadrados, agora a gente vai começar com triângulos equiláteros. Vamos começar com um triângulo equilátero de lado 1. Apoiado sobre ele, a gente coloca um outro triângulo equilátero de lado 1. Apoiado sobre o outro, a gente coloca um outro triângulo equilátero de lado 1. Vejam que agora surgiu esse lado aqui, ó, onde eu posso apoiar um outro triângulo equilátero. Só que esse outro triângulo equilátero já vai ter lado 2. Ok? Neste lado aqui, ó, neste lado aqui, eu posso apoiar um outro triângulo, mas aí ele vai ter lado 2 também. Só que a partir daí, esse eu posso apoiar bem aqui, ó, um outro triângulo que ele já tem um lado igual a 3. Bem aqui, né? Bem aqui, eu estou buscando o mouse vem cá, mouse, e aqui, bem aqui, eu posso apoiar um outro triângulo, só que esse triângulo vai ter lado igual a 4. E aí eu continuo essa sacanagem aqui, ó. Apoiado um lado igual a 5, aqui ele já tem um lado igual a 7, aqui ele já tem um lado igual a 9, e aí por diante. Aqui um lado igual a 12, e aí por diante. Aqui eu tenho uma representação mais reduzida desses triângulos. Reparem que assim como nos números de Fibonacci, a gente pode tirar uma espiral de lá, também a gente pode tirar uma espiral daqui, né? Chamando esses números aqui, ó, dos lados desse triângulo, né, é o que a gente chama de sequência de Padovan. Ok? Essa sequência de Padovan também pode ser escrita, nós encontramos a sequência de Padovan de uma maneira geométrica, mas a gente pode construir a sequência de Padovan através de uma recorrência, chamando P0, P1 e P2 de 1, a sequência Pn é igual a Pn menos 2 mais Pn menos 3, ou seja, veja o 5 aqui, ó. Veja o 5. Se eu pular 1 e somar os outros dois imediatamente anteriores, eu vou ter o 5. Né? O 9, pulo 1 e eu somo os outros dois aqui, ó. 4 mais 5, 9. A mesma coisa com 16, ó. Eu pulo 12 e somo 9 com 5, 16. Que é o que está dizendo essa regra aqui, ó. O Pn vai ser o Pn menos 2, não o Pn menos 1, porque eu pulei ele, mais o outro atrás dele, o Pn menos 3. Ok? Então, eu tenho uma maneira geométrica de conseguir a sequência de Padovan e uma outra regrinha de recorrência aqui para construir ele. Pois aí, cadê o número plástico nessa história? Bom, os números de Padovan, a sequência de Padovan é essa aqui, ó. Então, se a gente fizer a mesma sacanagem que nós fizemos lá com os números de Fibonacci, pegar um número, dividir pelo outro, pelo seu anterior, a gente vai ter essa tabelinha aí, ó.
Por exemplo, P9 sobre P8 é 9 sobre 7 e tal, a gente vai dividindo, tem uma outra tabela e vai aumentando, até que a gente faz Pn sobre o anterior a ele. Quando n tende ao infinito, a gente vai chegar à letra grega psi. Essa é a letra grega psi que a gente chama de número de plástico, que é 1,32471 e assim por diante. Ok? Este é o número de plástico. Se a gente fizer a mesma coisa que a gente fez lá com a sequência de Fibonacci, a gente chega nesse número plástico aqui. Ok? Bom, mas a gente pode definir, né? Porque em matemática, né, as definições precisam aparecer. Assim como a gente pariu os números metálicos de uma solução de uma equação, a gente pode definir o número plástico como a solução da equação x ao cubo menos x menos 1 igual a zero. Enquanto os números plásticos provinham de uma equação cúbica, enquanto os números metálicos vinham de uma equação quadrática, o número plástico provém de uma equação cúbica. Bom, para equações dessa forma aqui, ó, x ao cubo mais px mais q igual a zero, nós usamos a fórmula de Cardano. Gente, quando uma equação é quadrática, ela é facilmente resolvida pela fórmula de Bhaskara. Quando uma equação é cúbica, a fórmula é um pouquinho complicada, né? Inclusive, faz uns 5 anos que eu não vejo mais essa fórmula de tão complicada que eu vou ter que relembrar ela. Quando uma equação é quártica, também a fórmula é complicada, mas a gente consegue resolver ela de maneira analítica. Quando eu digo de maneira analítica, significa você pegar os coeficientes dos termos, colocar numa fórmula e achar as equações. A partir do quinto grau, não tem essa fórmula. Tá ok? Inclusive, esse é um dos problemas do século, né, que vai dar o prêmio, né? Não foi provado isso, mas a partir do quinto grau não se tem essa fórmula, parece que não tem, mas isso é uma conjectura, não é algo que foi provado, ok? Então, como é uma equação cúbica, a gente usa um atalho, que é a fórmula de Cardano, que é essa bem aqui, né? Aí você pensa, putz, isso é o atalho? Para você ver que a outra era um pouquinho maior, dava um pouquinho mais de trabalho, né? Essa é um atalho, que é a fórmula de Cardano, para você resolver equações dessa forma, onde Q é o número que não acompanha x, esse aqui, e P é o número que acompanha x. No nosso caso, Q é menos 1 e P é menos 1. Substituindo lá na fórmula de Cardano, a gente tem essa equação grandezinha aqui, que a gente resolvendo a equação, a gente chega a psi, que é 1,32471, enfim, chegamos ao número de plástico, ok? Ele pode ser, duas maneiras de encontrar o número plástico, através da sequência de Padovan, daquela construção geométrica, daquela fórmula de recorrência e como solução dessa equação. Existe um pano de fundo através dessas três métodos, né? Só que esse pano de fundo dá um pouquinho mais de trabalho para a gente encaixar, mas essas três fórmulas que é o número de plástico eles têm um pano de fundo, e se você estudar mais a fundo esse número, você vai entender qual é a ligação dessas três formas de você conseguir esse número plástico. Ok? Vamos anotar aí? Esses são a sequência de Padovan, ok? Que gera os números plásticos. Se você fizer isso aqui, ó, e fizer esse aqui, é possível encontrar a sequência de Padovan no triângulo de Pascal? São duas perguntas, tá, gente? A primeira é essa aqui, ó. Esta sequência aqui, ó, ela é equivalente a essa sequência aqui, ó, porque essa sequência aqui, ó, ela gera esses números. Se eu pegar essa sequência bem aqui, ela vai gerar esses números também? É uma coisinha para você fazer. A outra coisinha para você fazer é,
É possível encontrar a sequência de Padovan no Triângulo de Pascal? A gente encontra tanta coisa lá. Será que a gente consegue encontrar a sequência de Padovan lá no Triângulo de Pascal? Tem que dar uma... Parece que a gente consegue sim, né? Quer ver dar uma olhadinha lá no Triângulo de Pascal e ver como você tira a sequência de lá? Bom, prosseguindo, vamos aos números perfeitos, tá? Aqueles que a gente adorou aprender lá na escola? Não, também não, né? Vamos lá aos números perfeitos. Como nós encontramos esses números perfeitos? Bom, a primeira coisa que nós temos que falar é, estamos nos números naturais, tá? Sem o zero, tá bom? Como é que a gente encontra os números perfeitos? Bom, divisores de 6. Quem são os divisores de 6? São aqueles que dividem o 6 sem deixar resto. Não pode ser ele também, né? O 6, o 1 divide o 6, não deixa resto. O 2 divide o 6, não deixa resto. E o 3 também. O 6 divide o 6 também, não deixa resto. Mas a gente está retirando ele, tá? A gente está retirando o próprio número. Se a gente somar os divisores de um número e essa soma voltar a ser o próprio número, bingo, temos um número perfeito. Ok? Então a gente pode dizer que 6 é perfeito. Tudo bem? Próximo. Divisores de 28, exceto o próprio 28. 1, 2, 4, 7 e 14. Todos esses números dividem em 28. É só você fazer a continha aí, ó. Se a gente somar esses caras, bingo, volta a ser 28. Portanto, 28 é perfeito. Tá? 28 é um número perfeito. Tente com 496 e 8.128. Que legal, né? Eu fiz com os menorzinhos, né? Os grandinhos, né? Não, tenta com você, é porque vai dar muito trabalho aqui, então seria interessante que a gente não tomasse. Você sabe como fazer, então você consegue fazer. Então, qual seria a definição de número perfeito? Um número natural n, com n maior que 1, é dito perfeito se for igual à soma de seus próprios divisores. Essa é a definição de número natural. De número perfeito, né? Dentro dos números naturais. Gente, não é tão fácil achar um número perfeito, né? Não é tão fácil achar um número perfeito. Tanto é que os primeiros números perfeitos são esses aqui, ó, 6, 28, pam, pam. Olha como começa a ficar interessante a quantidade de números perfeitos. Começa a ficar grande. Olha esse outro aqui, que bonito esse outro aqui, né? Bom, características dos números perfeitos. Foram descobertos 49 números perfeitos até agora, né? De tão grande que eles são. Né? Que a partir de um determinado momento eles começam a ficar muito grandes. Os números perfeitos descobertos são todos pares. E é bom deixar claro uma coisa, né? Os números perfeitos, eles têm uma ligação direta com números primos. Porque os números primos são aqueles números que são só divisíveis por um e por ele mesmo. Tá? Então, assim, toda vez que você analisa números perfeitos, tem uma relação direta com números primos também, que é uma relação bem interessante que vale a pena investigar aí. Mas precisa ser perfeito? Porque você já viu que para ser perfeito é uma coisa meio rara, né? Vamos pegar os divisores de 8, por exemplo. 1, 2 e 4, excluindo o próprio 8 também. Se nós somarmos, deu menos que 8. Portanto, 8 é dito número deficiente. Eu não gosto dessa palavra, não, mas enfim, é o que está na literatura, né? 8 é o número deficiente. Divisores de 12. 1, 2, 3, 4 e 6. Se nós somarmos os divisores de 12, 15, passou de 12. Então, 12 é o número abundante. Bom, aqui tem uma tarefa mais fácil, né? 24 e 35. A definição formal de número deficiente e abundante. O número natural n, com n maior que 1, é dito deficiente se a soma de seus divisores for menor que ele, e abundante quando for maior. Pessoal, por que é interessante trazer essa questão de perfeito, de abundante, de deficiente? Eu lembro que quando a gente vai trabalhar com números com MMC, né, com Minion, máximo com MDC, MC e tal, e o professor já entra direto na divisão. Por que não começar pedindo para que os alunos
Achem números perfeitos e achem números deficientes, achem números abundantes para depois chegar no MC. Não é uma tarefa mais legal do que eu já fiz essa tarefa no clube de matemática e olha, foi bem reconfortante, né, ver os resultados que nós conseguimos com essa abordagem, tá? Bom, passamos ao próximo, né? São os números amigáveis, né? Resistem até as discussões sobre política na ceia de Natal. Olha, esse Natal tá meio difícil de resistir, né? Mas enfim, a gente tem, né? Todos os outros natais eles resistiram, né? Vamos ter a esperança de que eles vão resistir também, tá? Quem são esses números? Vamos pegar os divisores de 220, né? Os divisores de 220 são esses aqui, ó. É claro, excetuando o próprio 220. Se nós somarmos todos eles, nós vamos conseguir 284, ok? Vamos fazer a mesma coisa com os divisores de 284. Os divisores de 84 são esses aí. Se nós somarmos esses divisores de 84, vai dar 220, que é o outro anterior. Portanto, o 220 e o 284 são ditos números amigos. Ok? São ditos números amigos, né? Assim como você pode notar, não existe tantos pares de números amigos assim, né? O cara que começa a pegar um número e achar seus divisores, achar o divisor de outro, e começar a somar e ver, porque é um cara com muito pouca vida social, né? Então, assim, é por isso que a gente entrega isso para os computadores, né? Alguns pares de números amigos. Esses aqui são pares de descoberta, né? Existe toda uma história por trás desses números amigos, que remonta a Pierre de Fermat, né? Que Euler também, né? Foi um cara que trabalhou com números amigos. Então, esses são os pares de números amigos. Existem outros que são muito grandes. Já achar números amigos também achar números amigos também tem uma relação direta com achar números primos, né? Existe uma história dos números primos aí, a grande busca de Mersenne, que é interessante você dar uma procurada na internet, que é um negócio bem legal, tá? Não existe uma fórmula capaz de gerar todos os pares de números amigos, assim como não existe uma fórmula para gerar números primos, né? Então, por isso que a gente tem que ir testando um por um para ver se existem números amigos. Os números primos, é interessante notar que aqui, hoje existem mais de 1000 pares encontrados de números amigos. Eles são infinitos? É engraçado que os números primos, eles são infinitos. A gente sabe que eles são infinitos. O teorema fundamental da aritmética garante que existem infinitos números primos. Mesmo a gente sabendo que até hoje foram encontrados 40 e poucos números primos. Eu acho que é 50. Eu não sei como está a contagem ainda, tá? Por isso que é bom dar uma olhada na grande busca de Mersenne lá, ok? Já os números amigos, eles não contam com o benefício do teorema fundamental da aritmética. E até hoje não se sabe, não se provou se eles são infinitos ou não, tá? É uma conjectura, não é uma prova, né? Parece que são, mas enfim, né? Lá no infinito, muitas coisas legais que a gente não sabe acontecem, né? Então, essa é a grande diferença da gente saber que existem infinitos números primos, mesmo não tendo uma fórmula para descobrir todos, e mesmo não tendo uma fórmula para descobrir os números amigos, a gente não sabe se eles são infinitos. Por quê? Porque os números primos gozam do teorema fundamental da aritmética, que vocês vão ver lá em Teoria dos Números, eu tenho certeza que vocês vão se deliciar com isso. E se a amizade for estendida a mais números, né? O número 12.496, se nós decompormos eles e somarmos, ele chega ao número 14.288. Se a gente fizer a decomposição de 14.288, excetuando ele, é claro, fizermos a soma, ele vai chegar em 15.472. Se nós decompormos o número 15.472 e somarmos os seus divisores, nós vamos chegar ao número
14.523. Se nós fizermos essa mesma patifaria com 14.523 e somarmos, ele vai chegar a 14.264. Se a gente decompor 14.264 e somarmos, a gente vai chegar em 12.493, e aí ele fica gerando em círculo, né? Ou seja, nós temos uma amizade, né? Que é quase, né, uma amizade quíntupla aí, né? Ninguém tem ciúme de ninguém, ok? Quando isso acontece, a gente diz que esses são números sociáveis, né? Veja que até agora não foi descoberto uma trinca de números sociáveis, né? Você acha 4 números sociáveis, 5 números sociáveis, 6 números sociáveis, e aí você... Só que número sociável, para achar, dá um trabalhinho em fazer conta danado, né? Por isso que a gente está entregando para os computadores aí na internet, lá na fonte do professor Ivo, falou logo no início, a gente encontra vários quartetos, quintetos, sextetos de números sociáveis, e eles não são muito pequenos, não. A gente encontra essa amizade aí entre eles, mas eles não são muito pequenos, não. Tá? Outros números legais, né? Outros números legais que mereciam uma atenção mais especial, mas a gente só vai passar por eles aqui, porque o nosso tempo é permitido. Números poligonais. Olha só, números poligonais. Né? A gente tem os números triangulares, quadrangulares, números pentagonais, são números que se expandem, gente. 1, 3, 6, 10, 15 são números pentagonais, quadrangulares, pentagonais, ou seja, esses números possuem muitas propriedades, principalmente propriedades de sequências numéricas, né? Quais expressões algébricas encontram os próximos números? Essa eu vou deixar para vocês. Tá? A gente deu aquelas expressões algébricas para encontrar os metálicos, de Fibonacci, etc e tal. Esses aí têm expressões algébricas também, né? Que fazem com que a gente saiba qual vai ser o próximo após 15, o próximo após o 25 nos quadrangulares, o próximo após o 35 nos pentagonais. Essa aí vai ficar para vocês descobrirem, né? Número de Euler ou Napier, né? Eu prefiro Euler, tá? O número de Euler é esse aqui, ó, 2,71, etc e tal, e vai embora até o infinito, além até ser abduzido pela nave arianina. É um número irracional, né? É um número infinito, né? De infinitas casas decimais e que elas não são periódicas, que é mais ou menos aproximado por 2,71. Uma das maneiras da gente parir o número E é essa aqui, ó, ser a expressão 1 mais 1 sobre n elevado a n. Vamos colocar no lugar do n igual a 1, né? N natural, tá? Sempre. A gente faz as continhas, chega aqui, n igual a 1. Para n igual a 2, faz as continhas, chegamos a 2,25. E vai aumentando, né? N igual a 9, aí você entrega para a máquina de calcular, né? 2,58. N igual a 20, 2,65. Assim, quando você vai aumentando o número de n, ele não diverge para o infinito, ele não escapa, ele fica contido, e para n tendendo ao infinito, você tem que a expressão 1 mais 1 sobre n elevado a n vai tender a e. Essa é uma das maneiras de nós encontrarmos os números, uma das maneiras de encontrarmos o número de Euler. Quando você estiver fazendo cálculo lá, você vai topar com e várias vezes, tá? E você vai ver umas outras maneiras e outras formas de encontrar e, formas mais geométricas, como, por exemplo, numa equação, numa função exponencial, todas as funções exponenciais passam pelo ponto 0 e 1. Qual é a base em que a gente tem que elevar x para que o coeficiente angular da reta que passa sobre esse ponto 0 e 1 seja exatamente igual a 1? A base é E, ou seja, tem muita coisa legal de aparecer que o nosso tempo, né, não deixa aqui, mas esse é um número bem legal que deveria, né, que eu fiz questão de aparecer aqui, que a gente tem muitas outras aplicações dele, né? Uma notação mais matemática, né, que o limite, quando n tende ao infinito,
de 1 mais 1 sobre n elevado a n é igual a e, né? Essa é a expressão matemática referente ao e. Mas você que está fazendo, que vai fazer cálculo lá, você vai se deliciar com isso aí, você vai gostar bastante. Bom, estamos chegando ao nosso final, do nosso curso, e eu gostaria de deixar essa mensagem que está lá na página, né? Uma teoria matemática não deve ser considerada completa até que você a tenha deixado tão clara que possa ser explicada à primeira pessoa que encontrar na rua. Essa é uma frase de David Hilbert, essa é uma frase que simboliza tudo aquilo que a gente faz aqui no LabMate. Por que matemática precisa ser difícil? Por que matemática precisa ser dos iluminados? Por que a matemática não precisa ser nada disso? A matemática é tão difícil, tão fácil quanto qualquer outra disciplina que você encara no colégio. Então, esse é o propósito do LabMate, é levar essa matemática de uma maneira mais lúdica, de uma maneira mais descontraída, sem perder o rigor, sem perder a profundidade, e falar de matemática, assim como os antigos falavam das estrelas, assim como as pessoas falam na novela das 9, né, que a Bibi vai matar a outra lá em breve, né, eu acho que é hoje que ela mata. Enfim, falar da matemática de um jeito coloquial, mas sem perder a rigorosidade, sem perder a cientificidade da matemática. Então, assim, obrigado, gostaria de agradecer a todo mundo, tá? Muito, muito bom ter sido convidado para fazer esse mini curso, e a gente está à disposição de todo mundo para fazer as perguntas, fazer os comentários legais, né? Algumas perguntas algumas perguntas que eu vou fazer, a gente precisava de um quadro branco e para a gente fazer umas continhas aqui e responder, e acho que eu puder responder verbalmente, a gente vai respondendo, né? Porque a maioria delas eu acho que a gente vai precisar de um quadro branco para a gente resolver, quadro branco ou negro, né? Quem sabe a gente não trabalha com giz, né? E eu tô aí para qualquer coisa, né? Sendo vacinado, a gente encara todas as paradas que a gente encarava anteriormente. Obrigado, gente. E aí eu estou à disposição. Professor Marcelo, fique à vontade. Obrigado, professor Milton. Muito boa a sua participação, muito bom ouvir sobre os números especiais. Como eu comentava, também eu escolhi, na verdade, ser mediador desse curso, até porque eu também... Professor Marcelo, não lhe ouço. Por quê? Vamos já verificar. Deixa eu plugar. Teve um momento... Está me ouvindo agora? Agora estou. Eu tirei o... Teve um momento, quando eu desliguei minha câmera, fui tomar um café, e para continuar ouvindo, ver se não me chamava, eu tirei o meu fone de ouvido. Acho que ao colocar de novo, ele deve ter ocorrido algum problema. Então, vou ficar sem ele mesmo. Mas até comentava, muito boa a participação, a sua apresentação. Eu escolhi ser mediador de números especiais justamente porque a minha dissertação é sobre isso, comentava no início também. Mas, nesse momento, vamos abrir também as perguntas, comentários, depois a gente comenta, também lembra um pouco. A minha abordagem é um pouco mais voltada para o ensino médio, né? Então a sua abordagem pega muitos outros números que eu não abordei, até porque realmente o que o senhor falou é escolha, né? Números especiais são muitos, não são poucos. Eu abordei alguns deles, não todos, e alguns daí, na verdade, nem eu conhecia, inclusive, como os metálicos, por exemplo, não de nome, na verdade, por esse termo. Então, o pessoal está aberto às perguntas. Temos duas metodologias, tá? Você pode, se for mais tímido, você pode escrever no chat, certo? Sua pergunta, e o professor pode ver, eu posso ler, se for o caso também para ele. Ou você mesmo pode desativar, no caso, vai ativar seu áudio, de preferência também ative sua câmera, para ele lhe ver, para conhecê-lo, se ele não conhecê-lo, certo? E aí você faz sua pergunta, ok? Professor Marcelo, só para responder um pouquinho a sua curiosidade, eu acabei de escrever uma palavra aí. O pessoal procura no YouTube, essa moça aí é uma menina de Portugal, ela fala sobre números metálicos e muitas outras coisas, é Math Girl, né? É com U mesmo, né? Porque lá em Portugal eles gostam bastante do português, eles não americanizam a palavra como a gente faz aqui, tá? Então procurar lá no YouTube, tem vários vídeos dela explicando sobre números metálicos, sobre outros números, sobre outras coisas bem bacanas. É uma menina muito boa de matemática e muito boa de explicar matemática. Ela fala a linguagem dos jovens, com sotaque português, o que dá até um charme a mais para ela e tal, mas é bastante interessante esses vídeos no YouTube que ela posta aí. Inclusive, um é só sobre o número metálico, muito interessante, que tem muitas outras propriedades, né?
Sim, legal. Então, pessoal, se estiverem por aí ainda, se não estiverem só logados, podem comentar, podem perguntar, podem escrever aí no chat, como foi dito, certo? O professor Milton está aí para tirar dúvida. Aproveitem, comentário, participação. Você pode também, não sei se já observaram aí, se tem uma levantar a mão, se muita gente quiser falar ao mesmo tempo, você pode clicar aí que vai aparecer a ordem, a gente segue a ordem também, certo? Levante a mão que a gente cede a palavra. Eu queria fazer uma pergunta para eles, né? Existe algum número que vocês achavam que eu ia abordar e de repente não foi abordado aqui, que vocês tinham conhecimento? Número especial, eu acho que ele vai falar sobre o número tal. Existe algum desses números, colega? Eu que estou perguntando, olha que legal, né? Eu que estou fazendo a pergunta para ele, né? A Eliane colocou aí, você chegou a ver? Ela colocou Não o pi. cheguei. Só que acho que ela não estava nesse momento, né? O pi ela colocou. Você quer comentar algo? Sobre qual número, professor? A Eliane colocou o pi. Eu acho O pi, né? O pi. Eu estava lendo um livro do Ian Stewart, excelente divulgador matemático, né? Existe um livro dele de 2010 chamado Almanaque das Curiosidades Matemáticas. Esse livro gente, é fantástico. Você não precisa ser uma matemática para ele trata sobre matemática, mas você não precisa ser expert em matemática para você entender aquilo que está lá, né? O livro é feito de anotações que ele fazia de uma matemática que ele não aprendia na escola. E ele fez um almanaque todo de matemática que a gente não aprende na escola. Foi aí, nesse livro, em 2010, que eu tive contato pela primeira vez com o número plástico, o número de a sequência de Padawan, que eu nem sabia, né? E ele fala um pouquinho a respeito do pi. E tem um outro livro dele, esse aí é mais complicado, né? Porque a minha dissertação de mestrado foi sobre geometria fractal, né? E ele tem um livro sobre que pergunta: será que Deus joga dados? Que fala sobre teoria do caos, né? E também você não precisa saber física nem matemática com muita profundidade para ler o livro, né? Porque a leitura dele é leve, né? E é engraçada muitas das vezes, né? Porque quando a gente é matemático, a gente ri da nossa própria desgraça, né? Então ele é muito assim também, né? E tem uma parte lá que ele fala sobre pi. E π, como todos sabem, né, o comprimento, o mais óbvio dele é o comprimento da circunferência, né, sobre o seu diâmetro, né, que você encontra. A gente faz uma experiênciazinha lá na escola, né, de ensino básico, né, a gente traz vários círculos, né, e a gente vê que essa razão sempre se mantém ali próxima, né, 3,14, uns colocam 3,20, outros 3,1 e tal, não sei o quê, mas é sempre ali próximo, né, e ele estava dizendo, poxa, π 3,14, etc e tal, foi escrito numa placa de ouro, numa sonda que já saiu do sistema solar. Para caso algum alienígena encontre essa sonda, eles dizem, olha, os caras sabem pi, então é uma civilização inteligente, né? É claro, né? O que poderia dar errado, né? Os alienígenas encontrarem aqui, né? Mas, enfim, e ele pergunta o seguinte, por que pi? Por que a gente colocou π na placa de ouro? E ele dá vários outros números. Um dos números que me ficou muito latente é o número de Feigenbaum. O número de Feigenbaum é um número que ele encontra em vários fenômenos caóticos, né? E ele lista quais são os fenômenos caóticos lá, e esse número de Feigenbaum ele aparece muito em sistemas dinâmicos, né? Sistemas dinâmicos, gente, vocês que vão trabalhar com física, são os sistemas mais difíceis de modelar, porque cada equação diferencial que você modela um sistema, ela serve apenas para um determinado tipo de situação, ela não é uma equação diferencial que serve para todo. E a de Feigenbaum era uma constante que aparecia sempre por lá, né? Vira e mexe aparecia, por mais que você mudasse a equação, estava lá. Aí ele pergunta, se os alienígenas chegassem, pegassem aquela placa,
Pois, na tão impia ainda, né? Será que a gente não poderia colocar a equação de Feynman? Olha, esses caras já estudaram a teoria do caos, né? Será que a gente não poderia dar uma amostra um pouquinho maior de inteligência para os alienígenas do que essa, né? Enfim, né? Eu tenho certo receio, né? Em dar essa colher de chá para o alienígena, mas enfim, né? Fazer o quê? Vai que eles não conhecem ainda, eles têm que descobrir por eles mesmos, né? Nem sei se queremos, né? Se bem que do jeito que está o estado das coisas logo, vem logo meteoro, vem logo alienígena, né? Que a gente vai. Professor Milton, o Emanuel levantou a mão aqui também, ele quer falar, tem outros comentários, outras perguntas aqui também, certo? Emanuel, fique à vontade. Isso. Professor, boa Ouvindo. noite. Boa noite. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o mapa da multiplicação de Tesla e dos números 3, 6 e 9, né, que ele faz uma matemática lá que aparece bastante, inclusive faz relação muito com o PA, eu estava verificando um dia desse e assistindo os vídeos sobre, né? Olha, o de Tesla é uma dessas categorias, eu já ouvi falar, né? Eu já ouvi falar, inclusive o Ian Stewart trabalha bastante, ele também fala sobre esse, mas esse é um número que realmente eu não consegui me aprofundar. Mas eu posso dizer o seguinte, que esse é um dos números em que poderiam ser incluídos facilmente nessa dos números especiais, alguns números conhecidos, outros conhecidos, mas falar mais profundamente dele, eu vou ficar te devendo, Manuel. Então, inclusive, tu me cobras quando a gente voltar, né? Quando a vacina tiver, porque eu tenho uma apostila que fala sobre ele vagabundamente, eu ainda não a li, e que bom que você lembrou que agora eu vou trazer para a gente estudar juntos, Manuel. Vai ser obrigado, né? Agora Pois ler. né? Certas coisas a gente fica deixando para depois, sabe? E a gente, não, depois eu leio, aparece lá e tal. Obrigado, mano. A gente vai trabalhar eu vou ler essa apostila e a gente vai trocar uma figurinha ainda. Bem que teu e-mail tá lá, a gente vai trocar figurinhas aí. É assim mesmo. Às vezes, quando precisa, mesmo que a gente goste, tá interessante, achou interessante ler uma parte, mas vai adiando. É uma motivação também. Então, olha só, pessoal, também lembrando pelo horário aí, 8h30, eu postei aqui um link para você confirmar sua presença, tá no chat, tá? Você entra lá, é uma planilha, um formulário, desculpe, um formulário, você vai preencher rapidamente, são perguntas simples, e para confirmar sua presença, certo? No mini curso e também por conta da certificação, ok? Então, se conhecerem alguém que estava aí, que saiu um pouco antes também, peço para ou entrar de novo para responder rapidinho, ou mande lá para eles o link, tá certo? Quem esteve por aqui. Lembrando, tá gravado, a gente sabe quem esteve, quem não esteve também, mas para a gente não ter que ficar procurando, e fora que não tem o nome completo de vocês, né? Então, lá você vai inserir seu nome completo, seu CPF, essas coisas, que é por conta da certificação, ok? Então, continuando aí, professor Milton, era só esse aviso, depois eu posto de novo o link aí para o pessoal. Deixa eu ler aqui um outro comentário também que fizeram. O Gabriel postou que, no momento que o senhor perguntou, que outros esperavam que fosse falado, primos de Mersenne, né? Primo de Mersenne também esperado aí. Bom, falar um pouco sobre Mersenne. Existe uma fórmula lá, né, 2 elevado a n menos 1, né, que busca ele. E essa fórmula do número de Mersenne junto com mais uma outro componente, a gente vai ficando velho, a gente vai esquecendo, né? Eles geram os números perfeitos, né? Esse é o teste para número perfeito. A grande busca de Mersenne, ela é uma busca para encontrar novos números primos. Os números primos, eles são muito grandes. Então, para você fazer a decomposição deles, isso requer uma capacidade de processamento muito grande. Então, o que você faz? E existe um prêmio, né? A cada número primo, né, ou de Mersenne, né, porque eles estão muito próximos ali, que é encontrado, há uma recompensa de $100.000, né, para cada novo número primo descoberto. Então, o que é a grande busca de Mersenne? É você entrar lá, baixar um aplicativo no seu computador, e toda vez que você não estiver usando o computador e você estiver ligado à internet, o aplicativo começa a processar,
né, começa a decompor um número. Por exemplo, um número com 8 milhões de algarismos, aí ele começa a fazer a decomposição, porque ele precisa de uma capacidade grande de processamento, e só um computador não faz isso, então ele começa a usar todos os outros computadores e começa a usar a capacidade de processamento dos outros. Então, encontrar a fórmula para números primos é um dos 7 problemas que é preciso resolver nesse século. Os matemáticos fizeram, né, quais são os principais problemas que ainda não tem solução, que ainda não foi provado em matemática. Encontrar a fórmula dos números primos é um deles. Você conseguir encontrar, o prêmio cada problema, o prêmio é de $1 milhão, né? Porque a matemática ela não tem prêmio Nobel, né? E muita gente fala, né, por que não tem um prêmio Nobel, mas é simplesmente porque o cara que inventou o cara que inventou o TNT se esqueceu. Essa é a explicação mais provável, né, que colocou em todos os outros. Que aí tem uma teoria lá de que a mulher dele teve um relacionamento com um matemático, ele ficou com raiva do matemático. Gente, matemático mal tem o seu relacionamento, vai mudar o relacionamento do outro. Isso é tudo viagem, é tudo conversa fiada. É isso. Então, teve um outro comentário, o Lucas comentou aqui também, o 0 e 1, ele viu na internet que dizia que são especiais. Especialíssimos. O 1, por tudo que a gente, né, por tudo que ele representa principalmente na álgebra, né? Porque o 1 te garante outra operação na álgebra, que é o elemento neutro, né? Da multiplicação, né? Lógico. E o 0, ele foi um divisor de águas da matemática. Porque você sabe que existem 2 sistemas de contagem, né? O sistema aditivo e o posicional. Nós usamos o posicional. O sistema aditivo é aquele sistema romano, o que eu gosto mais de dar o exemplo dele. Que à medida que os números vão crescendo, você vai colocando novos símbolos, né? Novos símbolos, aí vai crescendo, 1000 já é M, né? Começa com 10, X, aí, pô, 10, 100, aí você coloca C, aí deu 1000, você coloca M, tá? À medida que os números vão crescendo, você vai criando um outro símbolo para o número. O sistema posicional, não. O sistema posicional, você escreve todos os números usando os mesmos algarismos, que no caso, usamos o algarismo indo-arábico, né, de 0 a 9, né? Poxa, existem 10. Por que existem 10? A relação bionívoca que eu falei logo no início, né? Se nós fôssemos os Simpsons só tem 8 dedos, né? Provavelmente a nossa base não seria 10, a nossa base seria 8, e assim por diante. Então, o 0 foi o número que permitiu com que a gente evoluísse, saísse do romano e viesse para o indo-arábico, porque o 0 ele é fundamental nesse sistema de posicionamento, né? Sistema posicional que a gente utiliza. Então, assim, só o 0 dava um mini curso desse todinho, né? Inclusive, um colega professor, o professor Franz Kreuter, ou Krauter, é inglês, é alemão. Aí eu disse, professor, esse é alemão? Ele, nein. Ele falava para mim, né? Não é alemão, é nein, né? Enfim, ele fez um artigo a respeito do 0 que eu achei interessantíssimo. O 0, do tudo ao nada, né? Interessantíssimo, é só procurar na internet que eu achei. Porque ele trata o 0 menos do ponto de vista matemático e mais do ponto de vista filosófico dele, né? Como se o universo ligasse para as nossas emoções, mas a gente liga. Alguém mais, pessoal? Por enquanto, era o que tínhamos aí de pergunta, de comentário. Alguém quer fazer alguma outra pergunta? Aproveitando aqui para fazer também, mais para divulgação, eu postei aí no chat também, tem um link curto da página que consta lá o relatório do meu trabalho, inclusive o software que eu criei sobre números especiais. Quem tiver curiosidade, quiser conhecer um pouco mais, lá eu falo também sobre os primos de Mersenne, os números
perfeitos, entre outros também, só para deixar lá também. A pesquisa, que era para Só dissertação, já eu passou. eu vi um colega nosso colocando π igual a 5 para engenheiros, né? Sim, Eu, eu, assim, existe uma história, né? E tá nesse livro do Ian Stewart, né? Que diz que π 3,14 racional estava dando muito trabalho. Estava dando muito trabalho. Então a Câmara de Vereadores decidiu colocar π como sendo 4. Ou seja, nem aproximar a Câmara de Vereadores lá de uma cidade lá no interior dos Estados Unidos, eu me esqueço a cidade qual é, π tem que ser 4. Nem aproximaram para ter, né? Botaram para 4, porque 4 era melhor. Então imagina, é quando o negacionismo começa a sobrepujar a ciência, começa esses escárnios desse tipo, né? Então, assim, foi bastante interessante, porque quando você pergunta para um matemático quanto é 2 mais 2, ele diz 4. Né? Quando você pergunta para o engenheiro, olha, nós temos que ver determinado. Quando você pergunta para o advogado, ele te abraça assim, pergunta quanto você quer que seja. Né? Essa é uma piada que a gente tem entre as várias profissões do 2 mais 2, que podia muito bem ser aplicada a essa questão do pi aí. legal. Então, alguém mais, pessoal? Alguma outra intervenção? Comentário? Só para o Emanuel, tá? O mapa da multiplicação é um troço bem grande, tá, mano? Aqueles mapas assim, é um negócio assim, tipo uma cabala, né? Que pare os números primos lá e daí. Olha, sinceramente, eu dei uma olhada. Eu não sei até que ponto aquilo pode ser verdade ou não, né? Tem certas matérias na matemática que para você entrar, você tem que estudar 6 meses, aí você vai conversar com o cara, tá, agora eu tô pronto para conversar contigo a respeito, né? Porque né, esse mapa, ele foi transcrito, né? E é um negócio bem, né? Você encontra, é tipo um triângulo de Pascal, só que em forma de uma estrela de infinitas pontas, né? Interessante. O Emanuel levantou a mão aqui. Emanuel, pode falar. Inclusive, eu perguntei para alguns outros professores sobre o mapa da multiplicação, né? E aí, infelizmente, eu não obtive muitas respostas, né, sobre. Esse é o tipo de coisa que a gente não coloca no currículo escolar, né? Eu não sei por quê. Sinceramente, talvez seja por causa do meu desconhecimento, porque eu acho que o nosso currículo ele é bastante inchado. Tem muita coisa. E talvez a gente não foque naquilo que é fundamental, que é essencial. Não sei se é o caso desse, né? Porque eu acho que muito da matemática legal, essa matemática que eu achei legal, né? Não sei se vocês compartilham da minha mesma visão. Essa matemática com números legais, a gente pergunta, por que a gente não aprende isso na escola? Né? Será que o nosso currículo não está tão cheio de outras coisas que seria mais interessante a gente aprender matemática de outra maneira? Pareço no clube de matemática, a gente aborda muito sobre isso, no clube de matemática lá do LabMat. Sem mais intervenções, pessoal? Fique à vontade, professor Marcelo. Eu comento com eles que estão participando. Alguma outra intervenção, algum outro comentário, algum outro número especial que acha interessante. Deixa eu ver aqui se alguém colocou. Ah, sim, esqueci de ler. A Neuri colocou sobre os primos gêmeos também. São interessantes, né? São 40 e poucos aí. São 40 e poucos números primos encontrados até agora, então, né, encontrar gêmeo nessa. Eu sempre fico meio com o pé atrás de falar com o número primo, porque a gente é acostumado a ter eles todos na mão. Né? A gente é acostumado com os números naturais a ter eles todos contadinhos e fazer aquela relação e tal, e colocar na reta, né? Fazer aquela relação nos números reais, né? Cada ponto na reta corresponde ao número, e o fato da gente não ter a lista completa dos números primos
Não sei se para vocês, mas para mim, às vezes, incomoda muito, né? Porque nós não fomos acostumados com isso, né? O fato de a gente não ter nem a fórmula deles, né? Tem alguns que tentaram encontrar a fórmula, mas funciona para 2, 3, no quarto primo já não funciona mais, né? Então, enfim, né? Falar dos primos tem todos esses porém aí, mas em compensação, são os primos que garantem a divisibilidade única de cada número, né? Então, é interessante trabalhar com eles, mas o fato de não saber deles, de ter essa procura constante e tal, é uma característica deles, mas às vezes incomoda. É tipo probabilidade, né? Probabilidade pode ser, pode não acontecer às vezes. Quando a gente trabalha análise combinatória e probabilidade com os alunos meio que, poxa, mas para mim matemática era tão exata e agora pode acontecer e pode não acontecer. Isso é porque eles não viram eles não viram o Karl Popper destruindo a matemática, né, no início do século XX, né? Eles vão ter mais dúvidas ainda. É complicado. Por isso que nem se estuda, você falou dos números complexos, mas pouco se vê números complexos, até mesmo na graduação. É o mínimo possível, na verdade, tenta-se fugir bastante deles. Imagino Engraçado, né? Você falou dos números complexos, né? Os números complexos, eles são maiores que os reais, mas eles perdem uma coisa fundamental, né? Que os reais têm, que é ordem. Com os números complexos, você não consegue saber quem é maior e quem é menor. E ordem para aquilo que a gente trabalha, né? Porque a matemática ela tem que ter uma ligação com a realidade, apesar de existirem dimensões infinitas. E a matemática que você usa para dimensão de grau infinito, ela é tão consistente quanto a matemática que você usa para dimensão 3, por exemplo, que é essa da nossa realidade. Então, você refutar essa matemática, você está refutando a nossa realidade, porque a matemática não liga muito para a nossa realidade, ela simplesmente avança. E tem um livro do Nilson José Machado, que ai, meu Deus, eu esqueci o nome desse livro. Que ele faz ele passa o livro todinho explicando a diferença entre matemática pura e a matemática aplicada. No final do livro, eu não vou dar spoiler, no final do livro a conclusão dele é simplesmente fantástica. Tá? E tem a ver um pouquinho com esses números complexos, né? Quando os números complexos foram trabalhados no século XIX, todo mundo falava, para que eu vou usar isso aí? Né? Aí veio o Jorge Lucas, né, com aquela saga Jornada nas Esteiras, a Guerra nas Esteiras, né, que é o Star Wars agora, né, e começou a fazer gráficos. E os gráficos feitos com os números reais eram infinitamente mais pobres do que os gráficos feitos com números complexos, porque os números complexos, eles podem ser colocados naquele gráfico de Argand-Gall, no plano de Argand-Gall. Então, se você deixar o R sobre R e fizer R vezes complexo, os gráficos de todas aquelas paisagens são muito mais bem montadas do que aquela R vezes R. Né? Ou seja, parece que a matemática pura ela só é ela só é pura enquanto alguém não acha uma utilidade, porque a matemática ela sai muito na frente e a utilidade daquilo que se aprendeu na realidade ela demora um pouquinho mais, né? Parece que a matemática está mais na frente do que a aplicação dela, né? Eu já comecei a falar um pouquinho sobre o livro do José Machado, então não vou dar mais spoiler, não. Eu já estava esperando o spoiler, que era para não ter que ler o livro todo, agora ter que ir lá, não tem jeito. O livro dele é um passeio pela história da matemática, né? Que é bem legal. Melhor do que o passeio pela história da matemática no livro do Cowboy, né? Do Howard Eve, né? Que é uma coisa mais seca. Ele não, né? Ele dá um traço mais humano a todas as descobertas da matemática ao longo da história. Né? Ainda há pouco você falava do James Stewart também. Na verdade, tem vários livros, né? São muito bons. Tem de jogos matemáticos também, passatempos matemáticos, são muito interessantes. Meu irmão me deu um de presente uma vez, o da matemática. Adorei o livro. Então, tem outros também, fantásticos números. Então, muito legal. O Gabriel colocou aqui também, quando estávamos perguntando, o fato de o 2 ser o único número primo par.
Ele acha interessante esse fato também. E é o número de bronze, né? Platina. Dá uma Número olhadinha 2. lá, né? A gente do 2 também ele é natural, ele é real, ele é um número metálico. Tem muita coisa no 2 aí, né? É aquela coisa, né? Se você elege um número, né? Vamos dizer, o número de Emanuel, por exemplo, né? Ele vai, pega a folha de açaí, mede e tal, aí pega a largura do açaí pela comprimento da folha de açaí, eu consegui o número 2,5678 e tal. A partir de agora, vamos chamar de número de Emanuel. E aí a gente começa a pesquisar outros eventos, outros locais da matemática e tal, e começa a achar esse número 2, não sei o quê. Olha, aparece aqui ali. Por que não? Né? É aquilo que nós falamos, né? Os números sobre tortura falam qualquer coisa, né? O ditado que tem lá na estatística, né? O outro ditado da estatística é que se você tiver com metade do corpo pegando fogo e a outra metade não, você está dentro da média, então tá tudo legal, né? É interessante esse sobre tortura. Eu nunca tinha ouvido, mas é real a situação. Eu lembro de uma Hoje outra mais do que história que nunca, né, professor Marcelo? o Emanuel até agradeceu aí pela homenagem, o número de Emanuel, né? Nós vamos encontrar, Manuel. Pode ficar tranquilo. Dedicar um teorema a ele também, sabe? Alguma outra intervenção, pessoal? Alguma outra pergunta? Se nada, eu gostaria de me despedir de todos. Agradecer a todos. Então, professor, fique à vontade, já que ninguém perguntou, teve um tempinho aí também enquanto batimos esse papo. Então, fique à vontade, seus agradecimentos, palavras finais, para nós encerrarmos por hoje. Está quase no horário. Então é isso, fique à vontade. Se fosse o professor Haroldo, né? Se faltasse 30 segundos, espera aí que falta 30 segundos, não dá tempo da gente provar essa conjectura aqui, né? Geralmente acontecia com ele. Né? Pessoal, eu fiz esse mini curso, né? Pensando principalmente nos nossos alunos que estão chegando agora na LINF, né? Que vão trabalhar um pouquinho, uma matemática um pouquinho mais pesada, alguma dessas matemáticas alguma dessas coisas, de alguns conceitos que vocês deveriam ter visto lá no ensino médio e deveria estar no ponto dos cascos, a gente sabe que não é assim que acontece, a gente precisa de muita revisão, então, assim, para fazer essa revisão, que tal fazer essa revisão, que tal abordar assuntos da matemática através de números especiais, através de fatos curiosos, através da história, através de outras coisas que não sejam a mesma coisa que nós vimos lá, porque aquela matemática que nós vimos lá no ensino básico era matemática para você fazer a prova do Enem. Infelizmente, né, isso que está acontecendo, e a gente sabe que nós somos muito mais que uma prova, né? Então eu queria dar uma visão mais ampla um pouquinho da matemática, com coisas curiosas, com coisas que talvez vocês não tivessem visto e que fazem toda a relação com aquilo que vocês aprenderam antes. Então, assim, para não assustar ninguém, que geralmente o primeiro semestre, o professor Marcelo sabe disso, o primeiro semestre, o segundo semestre, é aquela, meu Deus, eu não sei nada, ele provou aquilo, eu não vi, eu não sei. Não se preocupe, isso é perfeitamente normal. Então, o ideal é que a gente comece a falar sobre matemática, a pensar com matemática, a escrever com matemática, e a pensar com o professor também. Afinal, nós estamos dentro de uma licenciatura. Então, é mais ou menos isso que eu queria com esse curso, é fazer sejam bem-vindos, né? Olha como a gente pode se divertir com aquilo que a gente está fazendo. Então, eu agradeço por vocês terem escolhido esse mini curso. A gente vai ter muitas outras coisas que alguns aqui são PIBidianos, né, PIBidiano de Matemática e Física, algumas outras coisas que eu, professora Nilzilene e o professor Marcos Gervanes estamos planejando para vocês, também algumas atividades legais, não se preocupem, tá? Ninguém nasce sabendo nada, ninguém nasceu professor, a gente aprendeu a ser. Se você escolheu, né, ser professor de matemática e física, estar aqui com a gente
a gente está aqui para tentar te ajudar a seguir nessa profissão. Ou não, né? De repente você chega à conclusão de que, poxa, eu não sirvo e tal, mas enquanto você estiver aqui, a gente vai estar te incentivando, a gente vai estar querendo que você esteja aqui com a gente, que essa é uma caminhada, é longa, mas no meio do processo a gente aprende muita coisa. Tá bom? Então, muito obrigado, professor Marcelo, por estar mediando tudo, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais. Obrigado, professor Milton. Obrigado a todos que estão aqui participando. Essa foi uma realização do Laboratório de Aplicações Matemáticas, LAPMAT, em comemoração aos seus 10 anos de existência. É uma série de eventos intitulada O LAPMAT é 10, certo? Por conta dos 10 anos. Organizadores são os professores da UFOP, professora doutora Angélica Araújo, professor mestre Haroldo Atias e o professor mestre Hamilton Carvalho, certo? Então, obrigado pela participação de todos. Foi muito boa a participação, a intervenção. Espero que tenham gostado, certo? Alguns colocaram aqui que adoraram. Então, tomara que consigam ter aprendido algo, ter entendido algo e despertado curiosidade, que é o principal, né, professor Hamilton? Que é justamente para que eles busquem aprofundar cada vez mais. Porque se você não precisa ter entendido tudo, mas se despertou a curiosidade, eles vão atrás, vão buscar mais conhecimento, e esse é o principal, certo? Então, o professor Hamilton também falou um outro ponto importante. Dediquem-se, não se assustem com o início. Um exemplo também agora no mestrado, quando nós entramos, professores, todo mundo trabalhando com matemática e tudo, mas você sente o peso. Você não está acostumado com demonstrações, somente com aplicação, e aí você sente o peso. Então, motivação. Vá em frente, continue, certo? Então é isso, professor. Obrigado, professor Milton. Obrigado a todos que participaram. Então, pessoal, nesse momento estou encerrando a gravação. Agradeço pela participação de todos.